Se eu pudesse voltar no tempo, uma das coisas que eu teria mais cuidado era em não perder tempo. Eu acho que de alguma maneira eu perdi muito tempo com coisas e com sentimentos e pessoas que não mereciam a minha atenção. Então, por exemplo, uma das coisas mais caras que existem no mundo é o próprio tempo. E você não tem como comprar, né? Isso não tem um valor assim, um valor de mercado. Você está perdendo tempo, o tempo está passando, né? A gente está gastando tempo. Então há coisas como, por exemplo, não dar tanta atenção a pessoas que não te dão reciprocidade, ficar todo o tempo com medo de errar, se transformar numa pessoa vitimista, chata, antipática, sem critérios, sem objetivos, né? Isso não vai te levar para absolutamente nenhum lugar. Eu acho que eu já disse aqui em algum vídeo, se eu não disse eu vou dizer, mas eu já devo ter repetido isso várias vezes. Eu acho que o que a gente poderia e deveria fazer ao longo da vida da gente era, primeiro, aprender outro idioma, né? Ter curiosidade. O mundo é muito vasto, há muitas coisas que a gente pode aprender, encontrar pessoas que possam agregar valor e nos ensinar coisas boas, né? Ler todo dia, eu acho que isso é fundamental para que a gente conheça as coisas ao nosso derredor. A gente consegue inclusive encontrar um sentido para a vida e ter um propósito nesse mundo. Eliminar distrações, vícios, né? É óbvio que a gente deve errar e a gente vai errar muitas vezes, mas eu acho que determinados erros, né? Já dizia o Santo Agostinho, errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Então, eu acho que a gente tem que tentar todo dia ser alguém melhor, né? E é justamente isso, ou mais ou menos isso que eu queria falar aqui nesse vídeo com vocês. Eu acho que a gente, de alguma maneira, acaba, quando a gente está muito perdido, quando a gente está muito vazio, é óbvio, a gente acaba se agarrando com qualquer coisa. Às vezes por conta de um trauma, de um abuso, por conta de uma perda de algum tipo, um ente querido, por exemplo, que se vai e a gente não consegue lidar bem com esse sentimento, a gente acaba muitas vezes se encontrando assim no meio de uma tempestade e muitas vezes a gente se agarra com coisas que se a gente estivesse realmente bem a gente não teria se agarrado jamais. E assim, uma das coisas que eu percebo é que em geral quando a gente tem problema, a gente só tem problema porque a gente desconhece, né, esse problema. Se a pessoa tem, sei lá, algum trauma, se a pessoa sofre, ou tem alguém na família que sofre com alcoolismo, ou se de alguma forma algo está te prejudicando, te incomoda, se você parar para estudar, para observar as pessoas que já passaram pela mesma situação com você e para tentar entender mais ou menos o que foi que elas fizeram para sair desse vendaval, você vai conseguir adquirir uma espécie de fortaleza, né? Um tipo de força, de sentimento, de conhecimento que vai te ajudar bastante. O que eu tenho visto muito é que, infelizmente, por exemplo, das pessoas elas começam a adentrar, sobretudo no ensino superior, e elas começam a receber um tipo de informação, elas, ao invés de se tornarem pessoas mais solidárias, né, de terem mais compaixão, de ter um tipo de sentimento de dever, alguma prudência e alguma obrigação moral para com o seu grupo de se doar e ajudar as pessoas, elas acabam ficando muito vaidosas, né? O conhecimento, ele quando não é bem estruturado, quando ele é muito mal colocado e quando ele é mal, quando ele é pessimamente dirigido, ele acaba muitas vezes te isolando. Então, às vezes a pessoa pensa, eu estudo muito, logo eu vou ficar uma pessoa isolada, né? Começa a se afastar dos pais, da família, leva discussões tolas, vazias, fúteis, desagradáveis e desnecessárias para dentro do seio familiar, gerando ali todo um ambiente conflituoso, desrespeitoso e desnecessário. E no começo as pessoas acabam se sentindo assim muito superiores às outras, né? Então é um tipo de conhecimento que só traz prejuízo, que só deprime e só amarga o ser humano. Uma das coisas que as pessoas poderiam fazer, né, em prol, em benefício de si mesmas, era buscar, primeiro, se afastar um pouco de certas opiniões perniciosas, se afastar de ideólogos. Né? Um ideólogo é uma pessoa que consegue enxergar o mundo a partir dali, da caixa dele, e ele não consegue ter abertura, né? A abertura e a clareza e a objetividade, a luz necessária para a compreensão do mundo.
e ele mais prejudica do que agrega valor. Então, eu quero começar aqui a falar para vocês sobre uma coisa que seria muito interessante que todos nós, de um modo geral, a gente detivesse um pouco da nossa atenção para esse tipo de estudo, que se chama autoconhecimento. Bom, se você for uma pessoa séria, né, se você for uma pessoa concentrada, estudar vai também servir para que você se transforme numa pessoa melhor. Você vai se tornar mais solidário, vai servir, né, as pessoas, assim, no sentido de tornar a vida delas muito mais agradável, muito mais interessante. Você deixa de procurar picuinhas e encrencas e confusões tolas e desnecessárias e passa a, de alguma maneira, tentar compreender o próprio centro, né, de conhecimento do eu, na medida em que você reconhece os teus problemas, os teus prejuízos, os teus traumas, e luta de alguma maneira contra o teu próprio ego, né? Então, estudar vai fazer com que você reconheça as pessoas tal como você também é. Agora, muitas vezes, como eu disse agora há pouco, a pessoa ela tem algum trauma ou passou por algum tipo de situação muito específica e aquilo foi muito danoso para a alma dela, e ela perdida se transforma numa pessoa ansiosa, deprimida. Isso pode ampliar a pobreza interior, pode fazer com que a pessoa se torne ainda mais fechada, né, para o mundo, e aquilo tudo pode se transformar num grande vício, de maneira que a tristeza também é um vício, e aprofundada aquilo pode virar uma depressão e pode se transformar num problema ainda maior, né? E muitas vezes você olha as pessoas se unindo ou se aliando com coisas que só vão trazer prejuízo, que só vão trazer dor no futuro, e as pessoas elas não conseguem de maneira nenhuma enxergar isso. Então, o que seria interessante que a gente fizesse, todos nós, que a gente dedicasse um pouco da nossa vida, do nosso tempo, a uma habilidade chamada autoconhecimento. O que seria o autoconhecimento? O autoconhecimento é a probabilidade, né? É a maneira de um ser humano ele se conhecer melhor, de descrever melhor a sua realidade, de perceber-se melhor no mundo, de encontrar um sentido para isso tudo, de forma que você olha muitas pessoas perdidas no escuro, elas completamente abandonadas, né, e praticando atitudes muitas vezes até antiéticas contra si mesmo. Então, eu acho que você demandar um tempo de esforço, de estudo, nesse estudo, no autoconhecimento, é interessante porque até as tuas escolhas elas vão ser melhores e mais conscientes, né? Que pessoa que eu vou escolher ser, que tipo de emprego, qual é o lazer que eu escolho para desfrutar o meu tempo quando eu estiver com o tempo livre. E isso é importante, sobretudo porque você desenvolve um tipo de inteligência emocional, uma resistência, uma força. E isso também, de alguma maneira, acaba gerando um tipo de sucesso profissional, porque você se torna uma pessoa muito mais segura de si mesmo, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Qual a razão, por exemplo, de eu escolher A e não escolher B? Por que certas coisas, certas pessoas me afetam? Quem sou eu? Qual é a razão de eu estar fazendo o que eu estou fazendo nesse momento? Isso tudo é muito importante porque, como eu disse anteriormente, o tempo está passando e a gente não tem todo o tempo do mundo, né? Então, por exemplo, quando eu escolho ler um livro, aí eu geralmente me pergunto por que eu estou lendo isso aqui? Bom, há várias razões pelas quais eu sento para ler uma obra. Pode ser para adquirir conhecimento, para me informar, para passar no concurso, apenas para ter um momento de lazer e de diversão, para aliviar o estresse, para me manter informado, para de alguma forma me munir de conhecimento para que eu consiga lutar contra o mundo, né? Então, quando eu sento para ler um livro, há ali uma razão embutida daquela ação estar sendo cometida. É óbvio que a gente não vai conseguir racionalizar tudo, nós somos seres de desejo, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente tem a atenção da gente dirigida em função de um conhecimento que é um conhecimento de si próprio, você tem condições de fazer escolhas muito mais conscientes e com isso você não perde tempo, porque a gente não tem todo o tempo do mundo. Então, na busca pelo autoconhecimento,
Eu acredito que uma das coisas que a gente deveria fazer, né, de forma muito séria, seria a aquisição de um vocabulário à altura da nossa personalidade, ao ponto, por exemplo, de conseguirmos, né, todos nos comunicarmos bem, porque assim, o ser humano é essencialmente linguagem, né? E é muito triste quando você conversa com as pessoas, elas não conseguem verbalizar certos acontecimentos, certos sentimentos. Às vezes você conversa com uma pessoa e você consegue descrevê-la melhor do que ela mesma, né? Então, a importância de se falar o que se sente, a importância de se descrever melhor, a importância de se comunicar, né? Ela é fundamental. Porque senão você fica limitado, você não consegue ter a compreensão necessária de si mesmo e nem o outro consegue acessar muitas vezes o teu eu verdadeiro, digamos assim. Há muitos anos atrás eu vi um diálogo dentro de um coletivo que foi assim absolutamente... a palavra hilário aqui ela não descreveria bem, foi um negócio assim surreal. Dois adolescentes ali por volta de 17, 18 anos olharam alguma coisa surpreendente, né, lá de fora do coletivo. E quando eles olharam, né, aquilo que eu não sei o que era, eles iniciaram um diálogo mais ou menos assim: éguas doido, tu viu? Doido, senhor, eu vi. Rapá, muito massa. Moleque, tu é doido. Aí o outro fica assim: rapá, tu é doido, isso daí é... E não aconteceu, por exemplo, um acréscimo dentro da linguagem dele, assim, não houve um enriquecimento de palavras, não, para que a gente conseguisse entender o que eles tinham verdadeiramente visto do lado de fora e se espantado tanto. E ali você vê uma pobreza, né, na comunicação. Eu não estou nem me referindo, por exemplo, à questão de ter gírias ou de você ter certos cacoetes de linguagem, porque isso é recorrente, né, em função das pessoas lerem pouco, delas se dedicarem um pouco mais à gramática, aos estudos da língua, né, que a gente... Da nossa própria língua. Assim, o desconhecimento é um negócio horroroso. Então, muitas vezes você conversa com pessoas e elas não têm um vocabulário suficiente para fazer uma descrição de si mesmo. Então, elas não conseguem verbalizar fatos, acontecimentos, elas não conseguem, sobretudo, descrever, né, os seus próprios sentimentos, deixando as pessoas que escutam assim dentro de um vendaval de confusões, e a comunicação ela se torna absolutamente impossível, né? A gente também quase nunca dá valor, atenção à nossa voz interior, a gente presta muita atenção ao que a gente diz, mas o que a gente não diz também é muito importante, porque assim, as nossas opiniões, os nossos pensamentos, eles quando vêm a público, né, a gente deve lembrar que existe ali uma quantidade de palavras que também não são colocadas dentro do discurso, que a gente muitas vezes guarda, e a gente muitas vezes não percebe que a gente tem muita negatividade guardada e a gente não faz essa investigação de uma voz interior, né? Então, por exemplo, uma das coisas interessantes que a gente... Primeiro, aprender um número maior de palavras, enriquecer o vocabulário, ler muito mais e depois, talvez, quem sabe, escrever, né? Descrever e deixar como registro, né, dos nossos passos na Terra certos sentimentos que a gente talvez não encontre nenhum interlocutor para que a gente os compreenda bem. Outro ponto interessante aqui, vocês já viram pessoas expansivas, pessoas que andam de uma maneira altiva, elas, quando têm essa postura mais aberta, elas inclusive liberam testosterona, que faz com que a pessoa se sinta muito mais encorajada, muito mais forte. Agora, você já viu uma pessoa cabisbaixa? Já viu uma pessoa andando o tempo todo acanhada? As expressões faciais, a postura da pessoa também fala muito sobre ela. E a gente vive num mundo de aparências e tudo, como eu disse agora há pouco, é de alguma forma linguagem. As pessoas estão te lendo o tempo todo. E a gente ter uma consciência do nosso corpo é importantíssimo, né? Nós temos
várias expressões, o nosso corpo diz alguma coisa, e a gente, de alguma maneira, ter esse tipo de força, de positividade, isso vai com certeza trazer um benefício muito maior para nós como seres humanos. E um outro ponto importante, né, que a gente poderia ressaltar, estar ressaltando, é que era interessante que a gente sempre fosse assim, uma espécie de advogado do diabo, de nós mesmos. Né? O que seria advogado do diabo, por exemplo? Todos nós temos crenças, opiniões, todos nós temos certos valores, e isso cria uma visão de mundo. Né? Os gregos chamavam isso de cosmovisão. Só que essa tua visão de mundo, sobre educação, sobre política, sobre economia, é uma visão limitada. Né? E por que a gente tem essa visão? De onde é que ela veio? Essa colcha de retalhos, né, de tantas informações sobre tantos temas, eles devem ter vindo de algum lugar em algum momento. Né? Então, por exemplo, você deve ter algum tipo de opinião sobre política, sobre legalização das drogas, sobre casamento, os conflitos diários com os teus familiares. De alguma forma isso em algum momento deve ter surgido. O que seria interessante ao nível de um autoconhecimento? Primeiro, a gente deve considerar que as pessoas, né, elas podem estar certas e nós podemos estar errados. Isso pode acontecer. Aí é que a gente vai ter que trabalhar a vaidade. Né? Por que, por exemplo, você está certo? Ou se você está errado, se você discorda de alguma coisa, em que medida você tem a liberdade para dizer para si mesmo que talvez aquele teu ponto esteja realmente equivocado e que você precisa melhorar. Então, por exemplo, evitar a todo custo ter uma opinião engessada sobre as coisas é muito importante. A gente deve em algum momento questionar os nossos limites, os nossos valores, essas nossas opiniões, lembrando que muitas vezes as nossas opiniões, elas só servem para nós mesmos, porque nos agradam psicologicamente. Às vezes a gente se depara com pensamentos, com fatos, com lógica, com argumentos que são imensamente superiores aos nossos. E a gente não os aceita porque, de alguma forma, somos mimados, somos muito sentimentais, porque queremos a atenção a todo custo. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci há algum tempo atrás e que, quando ela fez um discurso em defesa de um tema X, quando ela foi depois questionada em alguns pontos, a pessoa simplesmente se enervou. Ela ficou tão irritada, ficou profundamente desgostosa, né, com os questionamentos, que ela simplesmente abandonou a mesa de debate, de discussão e foi embora. Ao invés de perceber que aquele contraditório poderia, de alguma forma, ampliar o conhecimento dela, ou melhorar os argumentos dela, ou melhor, poderia provar que ela estava errada, ela simplesmente se comportou como uma pessoa excessivamente mimada e vaidosa e abandonou o debate. Então, uma das coisas que eu acho assim, que seriam fundamentais para o desenvolvimento pessoal é o autoconhecimento. A habilidade de se conhecer a si mesmo, ela é fundamental. Talvez você tenha tido um trauma, talvez você tenha passado por um tipo de abuso, talvez você tenha sofrido na infância, na adolescência, talvez você tenha sido traído, enganado. Talvez pode ter acontecido muitas coisas, mas o passado, ele serve muitas vezes para que a gente compreenda, né, que aquela experiência amarga e ruim serviu para que a gente chegasse até aqui e agora a gente tem uma amplitude, a gente tem uma dimensão humana muito maior e a gente pode inclusive ajudar muitas pessoas. Agora, caso você tenha realmente sofrido um trauma ou algum tipo de abuso e você não conseguiu ainda superá-lo, ou se as pessoas que estão ao teu redor não conseguiram te ajudar porque você mesmo não se abriu, é bom que você procure imediatamente um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, alguém para te ajudar a curar essa ferida, porque ela certamente está de alguma maneira prejudicando a tua personalidade. Então, invistam em autoconhecimento. Isso vai dar os melhores frutos e os melhores resultados. Muito obrigado.